Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. É um prazer e uma honra estar presente aqui nessa casa, mais uma vez, nesta noite de hoje. Espero que Jesus possa nos dar forças, nos inspirar através dos seus mensageiros, a fim de que possamos, de alguma forma, ser úteis ao trabalho de Jesus, iniciado por Jesus, por esses espíritos luminares no planeta Terra, que é a nossa conversão, a nossa regeneração, segundo dizem os espíritos, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Kardec diz que os espíritos vieram nos ensinar e nos instruir com a finalidade de regenerar o homem, a fim de que inicie um novo período no planeta Terra. Esse é o trabalho que consta no livro Mater, no primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, numa parte chamada Prolegômenos. E hoje me pediram para falar sobre o corpo, o instrumento do espírito. E não há como falar em corpo, quando nós abordamos dentro da doutrina espírita, o corpo não é simplesmente o resultado da geração física da criatura. Quando nós abordamos o corpo com a perspectiva da doutrina espírita, nós precisamos voltar um pouquinho antes do nosso nascimento, ou seja, da formação do nosso corpo. Os espíritos nos dizem que nós temos um outro corpo que não é este físico, que seria o nosso corpo, entre aspas, espiritual. É a aparência do nosso espírito no plano espiritual. Vou tentar ser mais claro. Quando nós sonhamos com alguém que já desencarnou, alguém que já morreu, entre aspas, e nós sonhamos com essa pessoa, nós sonhamos com ela vendo a aparência física dela, do jeito que ela era quando estava encarnada junto de nós. Por que é que isso acontece? Porque dizem os espíritos que quando nós desencarnamos, o corpo físico fica, mas o nosso perispírito, que é o nome que Kardec deu para esse corpo, para essa aparência do espírito, o perispírito continua com o espírito. Então, quando nós sonhamos com alguém que já morreu, nós vemos a pessoa do jeito que ela era. Por quê? Porque no plano espiritual ela tem aquela aparência. E como é que ela pode ter aquela aparência se ela já não tem mais o corpo físico que dava a ela aquela aparência? Porque ela tem uma parte espiritual que é aquela aparência. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, minhas irmãs, é que esse corpo físico que nós temos hoje, ele não saiu do nada, ele não veio do éter, ele não surgiu como um milagre. Até porque nós sabemos que milagres não existem. O nosso corpo físico foi moldado antes do nosso nascimento pelo nosso corpo espiritual. Esse perispírito que acompanha o nosso espírito. Então, o nosso corpo é o resultado do nosso corpo espiritual, daquele corpo que nós tínhamos no plano espiritual. Pois bem, isto posto, não é? Nós temos que pensar o seguinte: se encarnado eu tenho um corpo físico e desencarnado eu tenho um corpo perispiritual, que é a aparência do meu espírito no plano espiritual,
Por que é que a gente tem que ter esse corpo físico quando nós encarnamos? Porque, como nós passamos do plano espiritual para o plano físico, nós temos que vestir esse corpo a fim de podermos modificar as coisas no mundo físico. Porque entre nós e os espíritos existe só uma diferença: nós temos o corpo físico e eles não. E eles, por falta do corpo físico, não podem interferir no mundo material. Então, o espírito, ele não, por falta do corpo físico, ele não consegue interferir no plano físico em que nós vivemos. Então, para que é que serve o nosso corpo físico? Primeira coisa, para que nós possamos interferir no plano físico, que nós possamos modificar o plano físico. Então, nós construímos coisas, não é? Então, nós temos o nosso corpo físico, e quando nós temos o corpo físico, nós poderemos usá-lo da forma que nós quisermos. Por exemplo, eu posso usar as minhas mãos para o trabalho, ou eu posso usar as minhas mãos para agredir alguém. Eu posso usar a minha voz para elogiar alguém, para dar um bom dia, para enaltecer alguém, ou para xingar, para discutir. Então, nosso corpo físico, ele é o nosso instrumento para que nós possamos trabalhar no mundo físico. Muito bem. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós acreditamos que os problemas que nós temos no corpo físico, eles só acontecem por conta das questões físicas. Vou explicar melhor. A gente acha que a gente pode ficar doente só se a gente ficar comendo alguma coisa que não é muito boa. Então, se a gente fizer exercício, a gente vai ficar bem. Isso é o que a gente acha. A gente acha que a gente vai ficar doente se a gente ficar muito tempo, né, acordado, trabalhar demais. Não é bom, tá, gente? Mas a gente acha que fica doente se trabalhar demais, não é? E realmente fica. Mas a gente acha que se a gente trabalhar menos, a gente não fica doente. Será? Porque tem um problema. Esse nosso corpo espiritual, que nós tínhamos no plano espiritual, antes de termos o nosso corpo físico, esse instrumento que nos foi dado para interferir no mundo físico, para fazer as coisas aqui, esse nosso corpo perispiritual, ele interage com o nosso corpo físico. Então, não são só os problemas do dia a dia, os problemas físicos, do cansaço, da noite mal dormida, do excesso de bebida, de comida. Não é só isso que nos traz doença. Por conta dessa interação que existe entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, os problemas de sentimento também são capazes de nos levar a adoecer. É por isso que a gente vê pessoas que ela fica nervosa, ela desmaia, ela tem dor no estômago. A pessoa está nervosa, o nervoso não é do corpo, não é? É eu aqui, espírito que habito esse corpo, aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Então, de repente, eu fico nervoso com aquilo. E aquilo começa a me dar uma reação física. Mas o nervoso é uma questão de sentimento, é do espírito. Então, por falta de paciência, por falta de calma, eu entro numa vibração que não é muito boa. Então, eu fico nervoso, fico ansioso, fico assustado. Essas vibrações, elas vão me acarretar algum problema. Também,
junto ao corpo físico. Porque todo sentimento, tudo que pensamos, tudo que acreditamos, tudo que buscamos como espíritos que somos, faz eco no nosso corpo físico. Então, se nós temos a intenção de fazer o mal para alguém, o nosso corpo físico já recebeu esse recado. E aí a gente vai criar aquelas coisas, adrenalina, aquelas coisas que acontecem quando a gente está preparando para fazer alguma coisa, né? Então nós temos que pensar o seguinte: o nosso corpo físico, ele reage ao nosso espírito. Assim como o espírito aqui do Reinaldo reage ao que eu faço no meu corpo físico. O que eu quero dizer com isso é que Deus nos dá um instrumento. E esse instrumento, que é o nosso corpo físico, nós temos que usá-lo da melhor forma possível. E temos que ter, sabe aquele ditado que diz mente sã em corpo são, mente sana corpore sano? Nós temos que buscar mantermos-nos em harmonia. Porque não adianta nós colocarmos-nos a fazer exercícios, a comer comidas que são comidas que não têm gordura, essas comidas mais light e tal, e acreditarmos que por conta de fazermos isto, nós estaremos livres de violentar o nosso corpo físico. É um excelente caminho, esse caminho de não comer comida com gordura, não é? Trabalhar com moderação, não é? Não deixar de trabalhar, mas trabalhar com moderação, porque trabalhar demais também adoece, não é? Buscar manter a nossa harmonia pessoal. É um excelente caminho para que nós não venhamos a agredir o nosso corpo físico. O problema é que o nosso corpo físico é interligado com o nosso corpo espiritual. Então, se nós não tivermos cuidado, nós agredimos o nosso corpo, a estrutura física que nós carregamos, por conta dos pensamentos e das vontades que nós temos. Chico Xavier dizia que toda manhã ele vestia a sua roupa física para o trabalho. É uma visão que ele tinha, não é? Quem diz isso é Jacobson Trovão, que ele é a pessoa da FEB, e ele é o organizador da mediunidade a nível nacional aqui no Brasil. Ele diz que o Chico dizia que todo dia de manhã, quando ele voltava do sono, ele vestia a roupa de trabalho dele, que era o corpo. É isso que nós fazemos. Nós estamos vestindo, por enquanto, um corpo físico. Mas nós não somos um corpo que tem um espírito dentro. É o contrário. Nós somos um espírito que recebeu a oportunidade de ficar por algum tempo com um corpo físico. E aí nós temos que utilizar o nosso corpo físico da melhor forma possível. Porque o nosso corpo, quando nós saímos do plano espiritual e resolvemos encarnar no planeta Terra, porque a nossa encarnação foi planejada, foi projetada, antes de nós estarmos aqui, nós já escolhemos a nossa família, escolhemos as características físicas que teríamos, escolhemos os nossos pais. Então, quando nós encarnamos, esse corpo, ele recebe essas características. Mas, a partir do momento que o espírito, que sou eu, no plano espiritual, resolvo encarnar, eu já começo a ficar limitado. O corpo, para o espírito,
é uma espécie de limitador. Por isso que os espíritos, no livro dos espíritos, dizem que é como se nós estivéssemos numa prisão, entre aspas, não é? Porque o corpo limita muito o espírito. Dizem os espíritos que sem o corpo, nós vemos tudo de outra forma, nosso pensamento vai mais longe, nós somos muito mais rápidos, viajamos com a velocidade do pensamento. Olha que fantástico. Só que quando nós estamos de posse do nosso corpo físico, não é assim que acontece. Então o corpo já é em si um limitador. E isso nós estamos falando aqui de um corpo sadio, de um corpo são, em que a pessoa venha, possa andar sozinha, enxergar tudo sozinha, escutar, conversar. Um corpo para nós, né? Dito sadio. Então, nesse sentido, o corpo já é um limitador, porque o espírito já não tem mais a liberdade que ele tinha no plano espiritual. Agora, esse corpo ainda pode ficar mais limitante ainda, dependendo do uso que nós dermos a ele. Porque nada impede que, de acordo com aquilo que fizermos, venhamos a sofrer um acidente e ficarmos com alguma espécie de sequela. Nada impede que, dependendo de como vivamos, possamos passar por uma doença que nem precisaríamos passar quando encarnamos. Por exemplo, um acidente vascular cerebral, que está tão em moda hoje em dia, não é? E fica sequela. Porque, dependendo da forma que eu cuido de mim e do meu corpo, desse corpo físico, eu posso receber o retorno desses meus atos. Aquela mensagem de Jesus que diz a cada um segundo as suas obras, serve também para essa interação entre nós e o nosso corpo físico. Nós podemos usar o nosso corpo para auxiliar as outras pessoas, ou podemos usar o nosso corpo para auxiliar somente a nós mesmos. É uma escolha. No primeiro caso, nós falamos da fraternidade. No segundo, falamos do egoísmo. O egoísmo em si já é uma doença. E isso vai nos trazer alguma consequência, não é? Porque dependendo de como eu penso, de como eu ajo, dependendo das coisas que eu faço na minha vida, eu vou causar algum problema para o meu organismo físico, ou vou mantê-lo saudável. Então nós temos que buscar, a todo momento, manter o nosso corpo saudável. Porque esse instrumento que nos foi dado, ele foi planejado com minúcias, para atender exatamente àquilo que precisamos passar para essa nossa presente encarnação. Eu, por exemplo, uso óculos desde sempre. Não sei desde quando. Desde os 6 anos, 7 anos. É uma necessidade minha, não é? Tanta gente aí que não precisa de óculos, mas o Reinaldo desde sempre precisa e tem medo de fazer cirurgia, né? E é um fundo de garrafa, não sei se vocês já viram. É 7 graus. Então eu preciso disso. Ou seja, agora isso me impede de fazer o que eu tenho que fazer? De jeito nenhum. Eu vou utilizar o meu corpo da melhor forma possível com as possibilidades que eu tenho. Esses dias eu estava vendo, nesses videozinhos que tem na internet, um rapaz que ele tem limitação de movimento, ele anda muito, com bastante dificuldade, com 2 muletas, mas ele está sempre vendendo balinha lá no sinal. Ele não foi pedir, não foi rogar para ninguém que o ajudasse, não ficou se lamentando, foi fazer o que ele podia fazer, com aquilo que ele tem. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa com o nosso corpo físico.
Eu andei há uns 2 anos atrás, ou 3, indo muito a hospitais, por conta de uma pessoa da família que estava internada. E lá nós víamos a diferença entre os doentes. Existiam aqueles doentes que ficavam somente deitados, aguardando o curativo, a injeção, reclamando da vida, das coisas. E havia aqueles doentes que levantavam e iam acudir os outros, dentro do hospital. O que eu quero dizer é que a limitação do nosso corpo, muitas vezes, quem coloca somos nós. Desse instrumento que nos foi dado para interagir no mundo físico. Porque Deus, como Ele é infinitamente justo e bom, Ele não faria para nós um corpo que não pudesse ser útil para que nós pudéssemos vencer a nossa prova. Nós não nascemos no planeta para simplesmente viver, não é? O nosso dia a dia, com a nossa família. Nascemos para isso também. Para ir à praia, também nascemos para isso, mas não foi só para isso. O nosso nascimento no planeta significa que nos foi dada uma oportunidade de evoluir, de seguir adiante. Muitas vezes, para muitos de nós, de resgatar algum erro do passado. E às vezes com pessoas que estão muito próximas de nós. Que por algum motivo, nós não gostamos muito da pessoa, a pessoa não gosta muito da gente. E a gente nem sabe por quê. Então nós, quando encarnamos aqui no planeta, não encarnamos em viagem de férias. Encarnamos mesmo para, como dizem os espíritos, passar por provas e por expiações. As provas que são o meio de evoluirmos e andarmos adiante, melhorarmos. E as expiações, o resgate dos erros do passado. E todos nós temos provas e expiações. E precisamos usar o nosso corpo físico da melhor maneira possível, porque diz Jesus em uma de suas parábolas, a parábola dos talentos, que um senhor ia sair em viagem. Então ele pegou seus servos e deu a cada um segundo a sua capacidade. Então a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento só. A cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua competência. E esse senhor viajou. Aquele servo que tinha 5 talentos, multiplicou e fez mais 5. O servo que tinha 2 talentos, multiplicou os 2 talentos e fez 4. O que tinha 1 talento, ficou com medo do seu senhor e enterrou o talento no chão, aguardando o retorno dele. Quando esse senhor retornou, aquele que tinha 5 talentos, entregou a ele os 10 talentos e disse: eis aqui, Senhor, o que me deste, multipliquei, e eis aqui o que é teu. O que tinha 2 talentos, da mesma forma: eis aqui, Senhor, o que é teu, o que te pertence, e mais 2 que multipliquei. E o Senhor dizendo: bom servo, passa para a minha direita, né? Que é a parábola que Jesus conta. E aí Jesus diz assim, e aí aquele servo que tinha 1 talento só, ele diz: Senhor, eu sei que ceifas onde não plantastes, colhes onde não semeastes. E por temer ao Senhor, eu peguei o teu talento e enterrei. Toma aqui, Senhor, o que é teu. Devolveu o mesmo talento. O que o Senhor diz? Mau servo, sabias que eu planto onde não semeei, que eu colho onde não semeei, que eu ceifo onde não plantei. Por que não deixaste, podias ter deixado o meu talento com os banqueiros, para que me rendesse os dividendos. Então, quando nós recebemos esse nosso corpo, que é o nosso talento, na parábola dos talentos, e não fazemos nada
daquilo que os bons espíritos, que Jesus e que Deus espera de nós, nós estamos agindo como esse mau servo, enterrando o nosso talento. Porque se eu tenho 2 pernas e eu uso apenas para andar daqui para lá, para ir à praia, não é errado. Mas eu nunca vou fazer uma visita para um doente, eu nunca vou acudir alguém. Se eu tenho 2 olhos e fico só olhando a maldade que existe no mundo, no outro, na família, e uso minha língua para comentar isso, eu poderia ter usado de outro jeito. Poderia usar a minha capacidade vocal para louvar a Deus, para cantar um hino, para falar de amor, para dar bom dia para as pessoas, para aconselhar alguém. Como é que eu estou usando meus talentos, minhas mãos, para o trabalho, para o socorro ao próximo, ou para a agressão, para fazer gestos mal feitos? Para que eu uso minhas mãos? Então, esse nosso corpo físico, esse nosso instrumento, ele deve ser usado para o bem. Porque Deus não espera outra coisa de nós. Deus espera de todos nós que façamos o bem. Jesus deixou um único mandamento para nós. Ele disse aqueles mandamentos lá de Moisés, quando ele conversa com o doutor da lei, e ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quando ele parte para os discípulos, ele diz, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um único mandamento deixado pelo mestre. Nós chamamos Jesus de mestre. E quando a gente chama alguém de mestre, supõe-se que nós vamos seguir esse mestre. Porque não tem razão chamar Jesus de mestre se não seguimos as suas lições. Não é? Se não seguimos as lições do Cristo, para nós ele não é o mestre. Ele é mais uma figura imponente, talvez, que tenha passado pelo mundo. Mas não podemos chamá-lo de mestre. Nós não aceitamos as suas lições. E os bons espíritos, da mesma forma, nos dizem que o único objetivo da vida é a prática do bem. Isso está na questão 860 do Livro dos Espíritos. O objetivo único da vida. Eles não dizem que a vida tem 2 objetivos, tem 3, que também é o bem. Não, eles dizem o único é a prática do bem. Agora, quando é que nós vamos acordar para essa prática do bem? Ontem eu vi, só para ir já fechando, na TV Diário, uma história de uma moça que ficou com câncer de mama. Ela é da região. E ela ficou com câncer de mama. Ela poderia ter, não é, se colocado na posição de vítima. Ela não fez isso. Ela com câncer de mama, ela olhou para fora dela. Ela olhou para fora. Ela não olhou para dentro, olhou para fora. Ela não foi egoísta, foi fraterna. E ela viu que tinha muitas mulheres que não tinham dinheiro para comprar lencinho, que não tinham como comprar uma peruca, porque tem um tratamento muito agressivo da quimioterapia. E ela falou, já sei, eu vou fazer um pedido na internet. Fez um pedido lá na rede social. E aí disse que deu tão certo, que tem 6 anos que eles estão ajudando. Ela já fez o tratamento, já se recuperou. E tem 6 anos que estão ajudando pessoas de Mogi das Cruzes, e região, e de outros lugares. O que ela fez? Ela estava doente, mas ela olhou para fora. Mas o que é que precisou para despertar nela a prática do bem? A dor, o sofrimento. Será que todos nós temos que passar por isso para despertar em nós o interesse pelo bem? Porque existe um jeito muito mais fácil de aceitarmos, aí os nossos irmãos evangélicos falam, aceite Jesus, né? Aceitarmos as lições de Jesus. De pararmos de chamar Jesus de mestre só da boca para fora. De acharmos muito bonito tudo aquilo que o Cristo fez. E de lermos aquelas parábolas e falar, nossa, como é bonito isso aqui. Aquela parábola linda que tem, né? Do
do Salomão, né? Do olhai as árvores, olhai as aves, né? Que voam, que não colhem, não semeiam, olhai os lírios do campo. Parábolas lindas, mas nós vemos aquilo como palavras apenas em um livro, porque o Evangelho é um manual para a nossa vida, ou pelo menos deveria ser. E se nós aceitarmos o Evangelho como sendo um manual para a nossa vida, nós não vamos precisar chegar ao ponto de passar pelo sofrimento para entender que nós precisamos fazer o bem. Porque eu não sei se vocês já viram, não é? Mas quando a gente sofre algum problema, nós corremos para ser fraternos, pedimos ajuda e ajudamos. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado ao entendimento desse nosso instrumento, esse corpo físico que Deus nos deu, e que Jesus esteja conosco, que possamos usá-lo da maneira que Jesus e que Deus esperam de nós. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso